Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para darmos continuidade a uma abordagem, né, da América do Sul e vamos acrescentar, acrescentar outros países da América, mas não da América do Sul. Vamos avançar um pouquinho e vamos também chegar em alguns países da América Central. Retomando a aula anterior, onde terminamos falando sobre a questão da Argentina com a Inglaterra pelo controle das Ilhas de Falklands, vamos continuar falando da Argentina, esse parceiro comercial extremamente importante, né, para a economia brasileira. Só para vocês terem uma ideia, as relações comerciais Brasil e Argentina do ano de 2010 para 2011, as trocas comerciais geraram em torno de 33 bilhões de dólares. E fazendo um comparativo com o início do Mercosul, o crescimento foi enorme, de 1,5 bilhão para 33 bilhões de dólares no ano passado. Então as trocas comerciais foram muito, muito, muito grandes e bastante diversificadas. Então a Argentina é um parceiro comercial importante. E o que acontece na Argentina interessa ao Brasil, do ponto de vista da geopolítica sul-americana, do ponto de vista da participação da Argentina no contexto de Mercosul, e para a economia brasileira, num comércio bilateral, é espetacular. É o nosso terceiro maior mercado. Primeiro mercado para onde o Brasil mais exporta é para os Estados Unidos da América. Depois, a China. E o terceiro, a Argentina, né, que é o nosso terceiro maior mercado. Vamos abordar um tema polêmico e recente, que é o conflito diplomático entre a Argentina e a Espanha. Nós estamos falando aí do setor petrolífero. Né? A Repsol, né, provocou uma forte tensão diplomática entre Espanha e a Argentina nos últimos meses. Motivo, está aí no vídeo para vocês. A presidenta argentina Cristina Kirchner, por sinal muito bela nessa foto, nacionalizou a YPF após a descoberta de novas reservas de petróleo. A Espanha, em função dessa nacionalização do hidrocarboneto líquido por parte do governo argentino, vai limitar a importação do biodiesel argentino. Ou seja, o que a Argentina fez foi o que o Brasil fez quando Getúlio Vargas nacionou o hidrocarboneto brasileiro, em 1953, quando nós nacionalizamos o nosso hidrocarboneto, o nosso petróleo. O que a Argentina fez agora foi o que o Evo Morales fez em 2006, depois que foi eleito por voto direto no primeiro turno, com quase 63% dos votos, que nacionalizou o hidrocarboneto boliviano, e o Brasil pagou um preço muito caro por isso. A Argentina fez o mesmo. Nacionalizou o petróleo argentino. Isso em função do quê? De empresas multinacionais do setor petrolífero estarem explorando o petróleo, é lógico, com a concessão do governo argentino, mas em função da descoberta de novos petróleos, de novas reservas de petróleo, e nós sabemos que o petróleo é ainda a principal fonte de energia do mundo contemporâneo. Produzimos e consumimos 83 milhões de barris de petróleo todos os dias. A Argentina, em função dessas novas descobertas, nacionalizou, ficando, é lógico, aí com 51%, né, da desmembrada Repsol, mais da metade, ou seja, hoje o governo da Argentina tem o que o Brasil tem, 51% das ações que comandam a Petrobras, então tem o controle da Petrobras, tem um controle acionário. A Argentina passou a ter o controle acionário da Repsol, uma empresa espanhola, uma grande multinacional do setor petrolífero. A questão X é exatamente isso. Deter o controle das reservas naturais, principalmente ligada ao hidrocarboneto. Gente, isso é estratégico.
A Argentina já está aí com a eminência perda do petróleo da região de Falklands. Né? A descoberta de novas reservas de petróleo na Argentina, é lógico que fez com que o governo argentino fizesse o mesmo caminho que outros fizeram. É bom lembrar que nós temos aí um grande incentivador para nesse processo de uma política de cunho mais nacional. Né? O recém-eleito o recém-eleito Hugo Chávez, que adota uma política, né, ele chama de socialismo bolivariano, uma questão social, mas de cunho nacional. Né? Tem um discurso anti-globalização, anti-política neoliberal e práticas nesse sentido. Essa ideia vem sendo disseminada na América do Sul, né? Liderada ali pela Venezuela, de Hugo Chávez. Nós tivemos essa mesma ação de um governo de esquerda, mas também de cunho nacionalista, do nativo Evo Morales, presidente da Bolívia. Tivemos essa ação também, né, de uma política nacionalista colocada em prática pelo presidente do Equador, Rafael Correa. Temos visto essas ações também no Peru, com a eleição de Ollanta Humala, atual presidente peruano, e agora com a presidenta Cristina Kirchner, que adota uma política dentro, lógico, do setor energético, uma política nacionalista, nacionalizando o hidrocarboneto argentino. É lógico que para o mundo, né, do liberalismo econômico isso não é nada legal, mas nós não podemos tirar razões da Argentina nesse sentido. É um tópico interessante, né, que deveríamos aqui fazer um comentário, principalmente, né, citando exemplos aí de outros países que adotaram, né, a mesma linha de ação com relação aos seus recursos naturais. Isso ganhou moda. O Brasil ficou de fora dessa linha nacionalizante, né, vamos colocar assim. O Brasil ficou fora. Né? Ainda bem, porque o Brasil tem dado mostra de que essa mistura, né, de interesses nacionais com os interesses de mercado vem dando certo. Tá? Vamos ver no que vai dar mais à frente. Um outro país que merece, né, uma referência dentro do contexto da América do Sul vem ser a Colômbia, né, do presidente Juan Manuel, né, substituindo Álvaro Uribe, que governou a Colômbia com total apoio norte-americano. E Uribe se destacou, é lógico, dentro assim de uma visão mais americana, de um combate à chamada guerrilha, que desde 2005 a AS-FARC, que é o que você está vendo aí na sua telinha, passou a ser classificada como tal. Né? Passou a ser classificada como tal. Hoje um grupo terrorista, desde 2005, quando encerrou o tempo do Plano Colômbia, que foi assinado entre o governo norte-americano e a Colômbia, para combater o narcotráfico liderada pela AS-FARC. O tempo desse programa, nesse tempo, né, do programa em vigor, os americanos instalaram bases militares no território colombiano para combater nos narcotraficantes e, é lógico, fazer com que as áreas de plantio de coca fossem destruídas utilizando, é lógico, produtos químicos lançados sobre o plantio ao longo de quase 6 anos. Com o término do Plano Colômbia, foi assinado um outro acordo, não mais para combater a questão apenas do narcotráfico, mas para combater também o grupo terrorista, que tem a sua associação com o tráfico. Agora, isso tudo depende da visão de determinados países. Por exemplo, o Brasil não vê as Farc como grupo terrorista, não classifica oficialmente.
A Venezuela não classifica as Farc como grupo terrorista. E outros países da América do Sul não classificam, mas Estados Unidos, a própria Colômbia, o Canadá e a União Europeia classificam as Farc como grupo terrorista. Mas vamos lá. As Farc, a história das Farc. Olha, pessoal, a Farc ela foi criada no início dos anos 60, né? Na cidade de Marquetalia, na Colômbia, quando 49 camponeses resistiram ao mandato de posse, né? De posse. Eles ocuparam uma propriedade e a justiça deu ao seu proprietário a posse. E para isso essa ordem teria que ser cumprida. Tá? E para lá se direcionaram alguns policiais e a força do exército. 49 camponeses resistiram na arma essa desapropriação. E essa resistência armada, dessa resistência armada de 49 camponeses, surgiu as Farc, as Forças Revolucionárias Colombianas, que desde a sua origem lutam pela implantação, né, do socialismo, do comunismo na Colômbia. A Colômbia vem pagando um preço muito caro pelo fato de nem as Farc ter feito a sua revolução e nem o Estado ter até hoje eliminado as Farc, acabado com ela. A Colômbia vive, né, um problema interno em função de nem as Farc ter feito a sua revolução e o Estado ter literalmente acabado com as Farc. Isso não aconteceu. E até hoje, internamente, a Colômbia sofre disso. O grande líder das Farc, Manuel Marulanda, ele morreu. Ele morreu, ninguém sabe muito bem o ano em que Manuel Marulanda morreu. Só soubemos que ele tinha morto quando o segundo homem das Farc, Raul Reyes, em um acampamento num território equatoriano, morreu numa ação da aviação colombiana no espaço aéreo equatoriano. E nessa ação, o bombardeio nesse acampamento, morreu Raul Reyes, o segundo homem das Farc. O segundo homem mais importante. Manuel Marulanda já tinha morrido e ninguém sabia. Só viemos a saber que Manuel Marulanda tinha morrido em função da morte de Raul Reyes, que para o mundo era o segundo homem. E como é que nós sabemos que as Farc têm uma ligação com o narcotráfico? Na voz de Raul Reyes, quando ainda vivo, 2 meses antes dessa ação da aviação colombiana em território equatoriano, Raul Reyes foi entrevistado por nada menos do que Roberto Gabrini, ou jornalista que gosta de uma reportagem bombástica. Ele entrou na mata colombiana, na floresta colombiana, foi pego pelos guerrilheiros, até ele comprovar que era um jornalista, já tinha passado por um aperto muito, né, muito grande. E aí ele conseguiu entrevistar Raul Reyes, que disse: as Farc têm 2 fontes de recursos para o seu financiamento. 1, os impostos cobrados junto aos narcotraficantes. Porque na visão das Farc, o dinheiro do narcotráfico colombiano está na agricultura colombiana, está no turismo, está no comércio, está na indústria colombiana. É dessa forma que, na visão de Raul Reyes, o dinheiro é lavado. Então, o dinheiro do narcotráfico está na economia colombiana. E na visão de Raul Reyes, o final do Raul Reyes, isso não é nada mais nada menos do que cobrança de imposto na fonte. O segundo, e que na fala de Raul Reyes, a mais importante fonte, os sequestros realizados na Colômbia. São mais de 2, porque eu já falar por que eu estou colocando no passado, mais de 2.500 sequestros por ano. E o principal alvo
eram pessoas vindas de fora, estrangeiros, altos funcionários de multinacionais, que pagavam milhões para que o seu funcionário, importante funcionário, fosse liberto. Mas é lógico que também muitos colombianos eram sequestrados. E era, na fala de Raul Reis, a principal fonte. Primeiro, falando da associação com o narcotráfico, a cobrança de impostos. E na visão, e na fala de Raul Reis, os sequestros. Pois muito bem, ele morreu, e quem assumiu, está aí na foto para vocês verem, Timoleon Jiménez. É esse o atual líder das Farc. O atual presidente abriu um canal de diálogo com as Farc. O que não fez Álvaro Uribe. Logo no início da minha aula, citei o ex-presidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe adotou uma política dura contra as Farc. Foi o presidente colombiano que mais atuou do ponto de vista do uso da força, do uso das Forças Armadas colombianas para acabar com as Farc. Foi um governo inteiro e com apoio, né, dos Estados Unidos da América. Juan Manuel, que hoje preside a Colômbia, está aí negociando, né, abrindo canais de negociação com as Farc. E é possível. É possível sim, é lógico. O governo e as Farc entrarem num acordo de perdão mútuo, né, de uma saída pacífica e política para uma questão. Os guerrilheiros das Farc, eles, nesse momento, se fossem presos, seriam punidos. Então, é uma questão aí de anos de luta, né? De anos de luta que tem que ser avaliado. Não pode ser uma discussão superficial. Né? Então, passa por é lógico, um perdão mútuo. Né? Tipo assim o que fizemos quando criamos aí aprovamos a lei da anistia lá em 1979. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né, nas aulas um pouco mais à frente. O importante é que as Farc, um país localizado a noroeste do Brasil, é um país que nos preocupa. Nós temos 3 preocupações com relação à Colômbia. Primeiro, a presença das Farc, mesmo o Brasil não reconhecendo as Farc um grupo terrorista, o governo brasileiro não tem um canal de diálogo com as Farc diretamente. Oficialmente, o Brasil só negocia com o governo colombiano, diferentemente do que já fez Hugo Chávez, que já negociou diretamente com as Farc, e isso o Brasil não faz, né, porque o Brasil respeita a questão do direito, e o direito, né, de um Estado não pode ser ferido, a soberania desse Estado não pode ser ferido. Então, o diálogo com o Brasil é com o governo, e o Brasil vem dialogando com a Colômbia para que haja um acordo entre as Farc e o governo constituído. O Chávez já fez com negociações diretas, não fazendo nenhum pedido ao governo colombiano para essa inserção, né, do ponto de vista geopolítico, né, interno, de política interna. Isso foi bastante criticado. 2, a Colômbia é a porta de entrada. Vindo ali da América Central, a entrada é pela Colômbia. Entrada para onde, professor? Para a Amazônia. A presença de bases militares na Colômbia, com a justificativa de combate ao terrorismo, às Farc, ao narcotráfico, tem, é lógico, nós não podemos deixar de falar isso, uma visão futura também. A Amazônia, ela é hoje a região mais rica em água superficial. 20% da água superficial existente no mundo fica na bacia amazônica. Eu,
eu costumo sempre dizer o seguinte: no século XXI, o norte da América do Sul será o Oriente Médio. Será o Oriente Médio do século XXI. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Oriente Médio hoje, norte da África e sudoeste da Ásia, ao longo do século XX, o petróleo, que era e continua sendo ainda a principal fonte de energia, fez dessa região uma região extremamente importante. Do ponto de vista estratégico, a região mais importante com relação à fonte de energia, petróleo. E no século XXI, não será o petróleo, vai ser a água. Cada vez mais a água é um recurso natural importante. Não, entre aspas, apenas para a vida, mas para a economia. O grande negócio do século XXI é o hidronegócio. É o controle da água virtual. Que água virtual é esse que o professor está falando? É a água, por exemplo, que está nessa camisa aqui, que eu estou usando, e nós não estamos vendo. Mas para a produção dessa camisa, em alguma etapa da produção dessa camisa, foi usado água. Veja só, pessoal. 70% da água do planeta Terra superficial, potável, é utilizada na atividade agrícola. 70%. 23% dessa água é utilizada na atividade industrial. E apenas 7% é o nosso uso. Então, a Amazônia, a região amazônica, nós temos aí a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, a porta de entrada para a região amazônica é via Colômbia. Então, é a segunda grande preocupação que temos. E em função da preocupação do Estado brasileiro com relação à questão da soberania e concretizar isso, foi implantado, a partir do início dos anos 80, o projeto Calha Norte. Nessa fronteira aí da Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 3.600 quilômetros de extensão, 160 quilômetros de largura de área militarizada. Ao longo dos anos 80, 90 e 2000, esse projeto de segurança nacional foi sendo implantado. Lá no início dos anos 80, o projeto Calha Norte, na fronteira dos países ao norte do Brasil, tinha o objetivo de combater o tráfico de contrabando, melhor dizendo, o contrabando de ouro da famosa Serra Pelada e tentar resolver as questões de terra entre os diversos agrupamentos sociais nessa região de fronteira. Depois, o projeto Calha Norte foi ganhando outros objetivos, se tornando cada vez mais importantes. O combate ao tráfico de drogas, o combate entre aspas, exportações de mulheres pela fronteira com a Guiana Francesa, né, a porta de saída, né, para aquelas mulheres que são aliciadas para viver na Europa, na vida do glamour, mas no fundo, para enganadas viver no mundo da prostituição, Espanha, Itália, isso na Europa, né, na Ásia, Japão, Coreia do Sul. Então é a porta de saída. E é lógico, as Farc no norte da Colômbia, quer dizer, noroeste do Brasil. É uma fronteira militarizada e isso vem sendo colocado em prática. O Brasil foi esperto nesse sentido. Conseguiu transferir algumas bases militares do sul, já que a nossa grande tensão na América do Sul era ali o Cone Sul. Tivemos até um conflito com o Paraguai. Quer dizer, sempre na visão do Estado brasileiro, o Sul era a região preocupante do ponto de vista de instabilidade. Com o passar do tempo, essa visão ela foi sendo modificada em função da criação, é lógico, do Mercosul, que é onde as tensões foram sendo minimizadas. Aí, gradativamente, essas bases, né, foram levadas para a região norte.
e fomos gradativamente militarizando essas fronteiras, sem chamar a atenção do mundo. Transferência de bases militares para a região amazônica, sem chamar a atenção do mundo para isso. E o projeto Calha Norte foi concluído, né? Quando foi implantado o projeto CIVAM, Sistema de Vigilância Aérea da Amazônia. Então você tem hoje a vigilância, né, de solo e a vigilância aérea, o projeto CIVAM. Né? É lógico um projeto que foi implantado e em funcionamento de 2004 para 2005. Tecnologia norte-americana, né? Porque o Brasil não possuía essa tecnologia, nós tivemos que ter essa parceria com o governo norte-americano, como outras parcerias no passado. O projeto Radan é um exemplo disso, né? De mapeamento da geomorfologia brasileira, da geologia brasileira. E agora, o projeto do CIVAM com tecnologia norte-americana com o espaço aéreo da floresta amazônica, né, estando aí. Então, a Colômbia é um país que nos preocupa por esses dois motivos. Primeiro, a questão do narcotráfico e a presença das Farc. E segundo, a presença de base norte-americana que nos coloca uma pulga atrás da orelha e com relação à água ser, né, no século XXI, vai se tornar extremamente importante, porque a água se faz presente nas atividades econômicas. Ainda falando sobre isso, a questão do hidronegócio, só para exemplificar, quando nós produzimos e exportamos soja, e o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja, nós estamos exportando água, contido no grão de soja. Quando o Brasil exporta carne, como carne bovina, frango e porco, carne suína, melhor dizendo, nós estamos também exportando água que foi utilizada. Quando o Brasil exporta alumínio, nós estamos exportando água, né, que foi utilizada na transformação do alumínio. E olha, não é pouca não. Para cada 1 quilo de alumínio produzido, se utiliza 100 mil litros de água. Então é uma situação importante. Temos esse potencial. Né? O Brasil é, sem sombra de dúvida, um país que se destaca, né, na questão dos recursos hídricos, que são muito, mas muito, muito importantes. Né? A América do Sul, eu coloquei aqui para vocês a questão da Argentina, tá, nessa aula de hoje. Fiz um comentário sobre a questão interna da Colômbia, a relação que tem com o Brasil, mas é bom a gente sempre lembrar que um país ali vizinho à Colômbia, que é o Peru, também é um país importante. Tem a questão da droga peruana, principalmente a maconha, entrando pelo Brasil. A Polícia Federal já divulgou um relatório que o Brasil é hoje a principal rota de escoamento da cocaína colombiana e da maconha peruana. Mas eu costumo dizer para os meus alunos que o Peru não é problema, o Peru é a solução. E qual é a solução que o Peru nos possibilita? Que o Brasil não tem saída para o Oceano Pacífico. E o governo brasileiro e o governo peruano concluíram aí uma rodovia chamada Rodovia Internacional, que possibilita o Brasil sair, né, da região ali do estado do Acre, atravessando o Peru, a região andina, e utilizar os portos em Lima, no Peru, e ter um caminho muito mais próximo para a bacia do Pacífico. O Brasil ganha com a saída para o Pacífico, com essa BR internacional, vamos chamar assim, e o Peru também ganha o mercado dessa porção mais oeste da região norte, né, que passa a ter esse mercado com essa ligação física, uma rodovia de alto padrão, que faz com que os produtos peruanos cheguem à região aí do Acre, um estado isolado. Só para fazer um comentário, se você for comprar 1 quilo de tomate em Rio Branco, no Acre, você vai pagar R$8. Se você for comprar 1 quilo de cebola, dependendo do período do ano, você vai pagar até R$10. Se você for comprar uma cabeça de alho, você pode pagar até R$15. Mas por quê? Porque são produtos perecíveis e que só chegam lá de avião. Não dá para chegar via rodovia. Uma carrada de tomate, vamos colocar assim, chegaria ali molho de tomate em função do tempo de viagem até Rio Branco, no Acre, até Cruzeiro do Sul, no Acre. E o Peru é um grande produtor
de verduras e frutas, então passará a ter esse mercado brasileiro. Então, eu costumo dizer que o Peru não é problema para o Brasil, o Peru é solução. E a saída para o Pacífico é só isso que o Brasil de fato quer. Tá legal, pessoal? Não é só o caminho via Peru, não. Nós temos também um caminho via Bolívia, até chegar à região do Pacífico. E outro caminho também atravessar a Argentina e o Chile, até chegarmos à Bacia do Pacífico. Nós temos 3 vias. O Brasil tem projeto de construção de 3 vias, implantação de 3 vias, melhor dizendo, para sairmos ao Pacífico. Tá legal, pessoal? Olha, essa foi mais uma aula, né, sobre o contexto da América do Sul. Tá? Já tivemos aqui alguns tópicos do Paraguai, do Equador, da Bolívia, da Colômbia, né, em aspectos mais atuais. E aí, nas próximas aulas, vamos continuar ainda falando sobre a América. Tá legal, pessoal? Até a próxima.